ser pastor, ora, ser pastor é um grande privilégio e também uma grande responsabilidade. Um grande privilégio porque o indivíduo ele não se faz pastor, ele não se elege pastor, ele simplesmente não escolhe ser pastor como alguém que escolhe ser médico, ser veterinário, ser um engenheiro, ser um advogado. Ser pastor é ser chamado por Deus para a mais importante de todas as obras. Paulo diz, aquele que almeja o episcopado, excelente obra deseja, mas diz também que é o Espírito Santo quem chama e concede o dom pastoral. Então, ser pastor é receber de Deus o chamado para apacentar as ovelhas que não são dele, que são do Senhor. É um grande privilégio, primeiro porque é Deus quem chama, é Deus quem capacita, é Deus quem dá as condições necessárias, a unção devida para que o pastor ele cumpra o seu ministério. E é um privilégio também porque ele não se faz pastor sobre as suas ovelhas, mas as suas ovelhas o reconhecem como pastor e o elegem em seu coração como sendo assim o seu pastor para ouvir, para obedecer, para seguir, para receber a orientação e o alimento espiritual necessário. É uma grande responsabilidade porque o pastor tem um ministério que recebeu de Deus para lidar com pessoas de diferentes classes sociais, com diferentes motivações, com diferentes realidades e pessoas que são ovelhas, mas que não são suas, são de Deus. E por isso a responsabilidade ela torna-se tão grande. Gosto de pensar no que o apóstolo Paulo diz a respeito de ser ministro de Deus. Ele diz lá em Coríntios que importa que os homens nos considerem como ministros de Deus e dispenseiros de Cristo. É interessante a gente observar essa palavra tão bonita para algo, digamos, nem tanto honroso. Porque a palavra que nós traduzimos por ministro, em algumas versões talvez por servos, é uma espécie de escravo, e não é um escravo comum. Esse ministro que Paulo fala era uma espécie de escravo que trabalhava duro nos porões dos navios, remando, sem saber para onde ia. E ele remava de costa para o seu destino e de frente para a sua origem, ao som do grito de um guia, de um capataz, ou então ao som de um tambor. Ele sabia de onde vinha, ele não sabia para onde ia. Isso mostra que o papel do pastor é cuidar das ovelhas de Deus, mas sem esquecer as suas origens, sem esquecer quem ele é, sem esquecer quem ele foi, olhando para essas ovelhas com o cuidado de olhar para si mesmo. Por outro lado, também ser esse ministro é ser dispenseiro, uma outra palavra para classificar um outro tipo de escravo. Escravo que administrava todas as coisas do seu senhor, mas não era dono de nada. Ele tinha a responsabilidade das tarefas diárias da casa do seu senhor, ele tinha a responsabilidade, inclusive, de alimentar os filhos do seu senhor, mas ele não era dono de nada. Mas ele precisava ser fiel no seu trabalho, ser fiel no seu ministério para agradar o seu senhor. O ministro do Evangelho, ele é um escravo que não pode perder as suas origens, não pode esquecer quem ele é, e ele é um dispenseiro de Deus. Ele precisa receber diariamente de Deus a porção necessária para, então, apacentar o seu rebanho. Gosto de pensar no pastorado também, ou no exercício do pastorado, como as letras CCAPP. CCAPP é conhecer, cuidar, alimentar, procurar e proteger as ovelhas de Deus. À medida que eu me envolvo com as minhas ovelhas, à medida que eu passo a conviver com elas, e o pastor não pode ter nojo do cheiro de ovelha,
o pastor que trabalha apenas no púlpito ou apenas no gabinete, sem participar do dia a dia das suas ovelhas, pouco ele vai conhecer delas e pouco ele vai fazer por elas. O pastor ele precisa lançar para as suas ovelhas, não a partir da sua perspectiva própria, mas a partir de uma perspectiva divina, partindo da realidade que essa ovelha vive. E ele não vai poder cuidar dela e pastoreá-la sem conhecê-la na sua intimidade, sem conhecer a sua realidade social, espiritual, sua realidade moral, o seu temperamento e tudo mais. A partir do momento que o pastor lhe conhece a ovelha, ele vai poder dar para ela o cuidado que ela necessita. E aí vem a questão do alimento diário. E esse alimento diário é onde ele vai na despensa do céu, na palavra de Deus, para então trazer o alimento espiritual diário para a sua ovelha. Da mesma forma, muitas dessas ovelhas estão espalhadas, ou porque se desviaram do rebanho, ou porque ainda não chegaram a esse rebanho, mas que precisam ser procuradas. E, quando achadas, precisam ser protegidas. Esse é o principal papel do pastor: cuidar, nutrir, alimentar, procurar, proteger. E esse privilégio, ele traz grandes responsabilidades. A responsabilidade de uma vida piedosa diante de Deus, de uma vida ilibada, de uma vida que transmita autoridade. Agora, o pastor é uma pessoa como outra qualquer, suscetível a falhas, suscetível a erros. O que vai fazer a diferença é a consagração da vida do ministro. Consagração essa no estudo diário das Escrituras, as Escrituras que é quem nos santifica, a autoridade esta e unção esta buscada na vida de jejum, de oração na presença de Deus, velando pelas suas ovelhas em ardente oração para que Deus conceda a sua graça. O pastor ele está imbuído de autoridade divina, e não somente isso, mas de representatividade. Isso por causa da sua responsabilidade com o rebanho que é de Deus, da sua responsabilidade com o zelo da palavra viva, da palavra pura, da palavra não modificada, não falsificada, da sua responsabilidade em nutrir e preparar um povo que vai morar no céu. É isso aí.